Ora, muito boa tarde mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a esta última tarde deste 12º Fórum de Lisboa. É de resto um fórum que, desde o seu início, da sua gênese, da sua criação, quis e foi criado precisamente para fortalecer as relações entre Portugal e o Brasil, não só as relações institucionais, de formação, de valores, mas, claro está, também muitas vezes de amizade e até relações familiares. Ainda antes de darmos início ao próximo painel, que dentro de momentos irá começar, e é de resto, são os últimos 2 painéis antes da sessão solene de encerramento desta tarde, gostaria de vos pedir uma salva de palmas para a pessoa que vai anunciar o próximo painel, uma atriz e apresentadora brasileira muito conhecida da vossa praça. Peço-vos uma salva de palmas, por favor, para a Úrsula Corona. Uma boa tarde, enorme prazer estar aqui com vocês na 12ª edição do Fórum Lisboa, que deixa de ser apenas jurídico para ampliar escopos fundamentais entre países de amadurecimento de temas, alcance e maturidade com pessoas fundamentais no nosso mundo. E nesse painel muito aguardado e urgente, com o tema O Mundo em Eleições e o Futuro da Democracia Representativa, tenho muito gosto de anunciar Alexandre de Moraes. Uma salva de palmas. O Alexandre já se encontra aqui na aula magna, não? Eu vou pedir só mais 5 minutos para a gente poder aguardar os nossos representantes do próximo painel. Eu já volto.
Vamos dar início ao grande painel aguardado. E eu tenho a honra de chamar ao palco para a gente abrir essa nossa conversa, que é o mundo em eleições e o futuro da democracia representativa. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil e professor da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ministro Alexandre de Moraes. Chama ao palco o pesquisador do Centro de Estudos Internacionais no Instituto Universitário de Lisboa, Ricardo Marque. E mais um palestrante, presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vitalino Canas. E para moderar o nosso painel, o ministro do Superior Tribunal da Justiça do Brasil, corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça do Brasil e coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, da FGV Justiça, Luiz Felipe Salomão. Está aberto o nosso painel O Mundo em Eleições e o Futuro da Democracia Representativa. Não, você fica à vontade. Bem, uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela presença. Um dos momentos mais elevados do nosso encontro, que já se encaminha para o final. Hoje ouviremos alguns especialistas sobre a democracia do termo grego, do grego antigo, o governo do povo, pelo povo, de modo que é um painel não só marcante pela sua simbologia, mas também pelos seus participantes. Eu me permitam fazer uma saudação concentrada, porque temos muitas autoridades presentes, portuguesas, brasileiras, de outros países, um seminário que já ganhou, um fórum que já ganhou um status presente no calendário internacional, um status de um encontro multidisciplinar, já hoje reservado nessas datas no final de junho, começo de julho, de modo que me permitam aqui cumprimentar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, grande jurista do nosso país, grande constitucionalista, presente aqui no nosso debate. Em nome dele e do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, eu peço que todas as autoridades do Poder Judiciário se sintam saudadas. Também quero cumprimentar os nossos anfitriões, o professor Blanco de Moraes, que organizou, junto com o ministro Gilmar, junto com o IDP, com a FGV, esse fórum dessa natureza, também um especialista, um grande constitucionalista. Cumprimento a todos os juristas portugueses em seu nome. A classe política, eu peço licença para se sentirem cumprimentadas todas as autoridades, em nome do presidente Temer. Também queria cumprimentar a todos os meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, e o faço em nome de dois grandes juízes, o ministro Humberto Martins e o ministro Mauro Campbell, que será próximo Corregedor Nacional de Justiça. Cumprimento a todos os participantes desse encontro, na pessoa do procurador Paulo Gonet, e também saúdo da Fundação Getúlio Vargas, o presidente Carlos Ivan e o coordenador do
FGV Justiça, junto comigo, Sidney Gonzalez. Feitos esses cumprimentos, com enorme satisfação que ouviremos agora o ministro Alexandre de Moraes. Ele dispensa qualquer apresentação, foi para o sistema judiciário brasileiro, para a democracia brasileira, foi fundamental para que nós estivéssemos aqui hoje, inclusive, porque, como se tem notícia, houve ataques ao sistema eleitoral brasileiro, houve ataques à democracia brasileira, e foi pela firmeza do ministro Alexandre e dos seus pares que ratificaram as decisões ali, por vezes, que precisaram ser tomadas em momentos dramáticos, com sacrifício pessoal seu, de sua família, mas ele os enfrentou. Eu costumo dizer para ele que nenhuma outra pessoa teria condição de fazer o que ele fez naquele momento. Então, é com muita satisfação que, nesse momento, vamos ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente me desculpar que eu estou um pouco afônico. Para a sorte de todos, eu vou ter que falar só 15 minutinhos, como diria o nosso presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cumprimento aqui no plenário, cumprimentando também meus colegas do Supremo Tribunal Federal, nosso anfitrião, ministro Gilmar, ministro Zanin, ministro Flávio Dino. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Salomão, o coordenador desse painel, em seu nome cumprimento todos os amigos aqui presentes do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento o professor Vitalino Canas, o professor Ricardo Marque, que dividirão o painel comigo. Também quero cumprimentar todos os professores, em nome do decano presente aqui da Universidade de São Paulo, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que tive a honra de ser aluno tanto na graduação quanto na pós-graduação. Cumprimentar o nosso Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, e cumprimentar aqui também toda a classe política, em nome desse grande constitucionalista, grande advogado, grande político e grande presidente da República, que mostrou que é possível governar sem polarizar, que é possível governar conversando, mas mais importante que é possível governar ouvindo. Quero cumprimentar, então, toda a classe política em nome do presidente Michel Temer, que muito me honra com a sua presença. E antes de começar, quero pedir água para o ministro Salomão. No sentido literal da palavra, não no sentido metafórico. Ministro Barroso, isso que é moral, hein? Pedir água para o Corregedor Nacional de Justiça. E não estou economizando. Obrigado. O tema que é proposto é o mundo e eleições e o futuro da democracia. Eu gostaria de começar com uma rápida reflexão de que o perigo que nós vivemos é o mesmo perigo de sempre, é um perigo tradicional. O desafio que nós estamos enfrentando é um novo desafio, em virtude de características, circunstâncias diferentes. O perigo é o mesmo. O perigo é sempre a exploração de determinadas condições sociais, condições econômicas, traumas, frustrações, por grupos políticos que alavancam o populismo, transformando ou pretendendo transformar a democracia numa demagogia,
Aristóteles já tratava disso em 300 anos antes de Cristo. Então, o perigo é esse. Sempre há, na espreita, na obscuridade, sempre há grupos que pretendem desvirtuar a democracia, atualmente com a utilização dessas duas palavras, liberdade e democracia, usando para desvirtuá-la, transformando-a na deturpação da ideia de democracia, que é a demagogia, para instalar um populismo. E com isso afastar gradualmente o Estado democrático de direito, com o retorno à exceção, com o retorno a um regime de exceção, com o retorno a ditaduras, a tiranias, com o afastamento do Estado democrático de direito. Esse perigo existiu durante toda a história e nós vivenciamos mais recentemente de forma global no primeiro quartel do século passado, com o surgimento do fascismo, do nazismo. Então, é um perigo real, é um perigo concreto, é um perigo, e mais adiante eu vou citar, é um perigo que, após a Segunda Guerra, os países tentaram colocar mais obstáculos para conter, mas é um perigo constante. O desafio é diferente, porque os métodos utilizados por esses novos grupos são diferentes. As condições existentes são diversas. E eu saliento aqui a diferença desse desafio em 2 pontos. Um deles, que foi tratado longamente aqui em outros painéis, principalmente hoje no painel pela manhã, não existia, para que esses grupos avançassem contra a liberdade, para que esses grupos avançassem contra a democracia, não existia um fortíssimo obstáculo que se chamava jurisdição constitucional. Após a Segunda Grande Guerra, exatamente para dificultar o acesso de grupos fascistas, nazistas, de golpistas ao poder, foi uma exigência dos aliados que as constituições italiana, lei fundamental alemã e japonesa instituíssem alguma forma de jurisdição constitucional. Porque tanto na Itália quanto na Alemanha, o nazismo e o fascismo, Mussolini e Hitler, chegaram ao poder pelas regras parlamentares, desvirtuando as regras parlamentares, mas chegaram ao poder pelas regras do jogo. Se colocou um obstáculo a mais. Obviamente, nenhum jurista, nenhum cientista político, ninguém diz que se houvesse, à época, jurisdição constitucional, não existiria o fascismo, não existiria o nazismo. Não é isso. Mas se criou e se aproveitou a ideia keyssiana, de 20 anos antes do final da guerra, se aproveitou para criar um novo obstáculo. Então, vejam, por que eu digo que esse é o primeiro ponto que muda o perfil do desafio? Porque, a partir desse obstáculo, nós estamos verificando que esse novo populismo, ele tem, seja na Hungria, seja na Polônia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, esse novo populismo tem um inimigo. O inimigo é o poder judiciário. O inimigo é a jurisdição constitucional. Por que não havia isso antes? Por que o fascismo não precisou disso para chegar ao poder, atacar o judiciário? Porque o nazismo não precisou? Porque não havia esse obstáculo. Então, o fortalecimento da jurisdição constitucional fez com que o judiciário, ao se colocar como um grande obstáculo à quebra do Estado democrático de direito, se transformasse também no grande inimigo desse novo populismo.
O outro elemento diferencial desse desafio de se manter a democracia, de evitar os ataques populistas, de evitar o golpismo, de garantir as eleições, é que hoje existe um instrumento, eu diria, é uma verdadeira bomba atômica de comunicação. Um instrumento que se permitiu ser instrumentalizado contra a democracia, que são as redes sociais. Esse é um desafio que não existia também nos ataques anteriores ao Estado democrático de direito. Então, nós temos a conjugação desses dois fatores, muito bem trabalhada essa conjugação por esses novos grupos populistas, que eu venho já há algum tempo denominando de um novo populismo extremista digital. Hoje, para que nós possamos garantir a democracia, para que nós possamos garantir eleições livres, para que nós possamos garantir que a vontade do eleitor não seja desvirtuada, não seja manipulada, hoje todos os democratas, não importa qual a coloração ideológica, se pegarmos a classificação tradicional, esquerda, direita, centro, liberal, conservador, não importa. Todos que sejam democratas têm que combater esse novo populismo digital extremista, que de forma absolutamente competente soube manipular as redes sociais, soube trabalhar as redes sociais, soube capturar a vontade de vários grupos para com isso desvirtuar a legítima vontade do eleitor. Olha, nós temos que nos perguntar como que esse novo populismo digital, extremamente radical, como que ele achou um terreno fértil para isso? Porque o perigo de ditadura, seja no primeiro quartel do século passado, seja agora, acaba surgindo por um certo descontentamento da população. Alemanha, Itália, após o Tratado de Versalhes, principalmente a Alemanha, a penalização da população, depois não é verdade dizer que só o Tratado de Versalhes foi o causador da crise econômica alemã, porque a Alemanha já começava a se recuperar quando houve a crise da Bolsa de 29 e os empréstimos às empresas da Alemanha eram quase todos dos Estados Unidos, mas a situação econômica, a falta de comida, a falta de emprego, fez com que houvesse um terreno fértil para o populismo. Qual foi o terreno fértil para esse novo populismo digital? Porque houve um terreno fértil. Se nós formos verificar pós-Segunda Guerra, com fortalecimento das democracias, com todos os problemas que os regimes democráticos têm, os países que mais se desenvolveram são os países que adotam Estado democrático de direito. Se nós formos comparar índices de saúde, educação, mortalidade infantil, fome, nós vamos ver que, em que pese principalmente a África e várias partes da América Latina têm grandes problemas, mas houve uma evolução. Mas essa evolução, num determinado momento, ela estagnou. Essa evolução, com a extrema concentração de renda, ela começou a mostrar que o modelo econômico e se fez a ligação desse modelo econômico falho, de distribuição de renda,
com a democracia, estaria deixando a desejar. Soma-se a isso, e tudo isso foi explorado por esse populismo digital extremista, que preparou os algoritmos nas redes sociais exatamente para atingir esses temores dos grupos. A tudo isso foi somado aquele senso de nostalgia de diversas pessoas, com a inclusão de novos grupos, antes, sem qualquer acesso à saúde, qualquer acesso à educação, qualquer acesso ao lazer. Nós tivemos aqui uma somatória. Num determinado momento, as democracias possibilitaram maior acesso aos grupos economicamente mais frágeis, só que houve uma estagnação. E principalmente o que se chama tradicionalmente de classe média, essa classe média, isso no mundo todo, essa classe média começou a se sentir prejudicada. Não acusando o modelo, em vários pontos já saturado, modelo econômico saturado, mas acusando aqueles que chegaram num novo patamar. Se volta o discurso de ódio contra estrangeiros, se volta o discurso de ódio contra cidadãos do mesmo país, mas que vêm de regiões mais pobres, o discurso de ódio contra mulheres, negros. Esse pessoal todo está tirando o nosso emprego, está tirando a nossa renda. A estagnação do modelo econômico e a visão deturpada de alguns de que isso se deu porque novas pessoas atingiram um melhor patamar, esse foi o terreno fértil para esses grupos populistas, que passaram a manipular as redes sociais com um discurso de ódio. Discurso de ódio contra exatamente esses grupos que tradicionalmente são chamados de minorias. As mulheres, os homossexuais, os negros, os estrangeiros. No Brasil, os brasileiros de estados menos favorecidos. E essa extrema-direita radical, isso começou nos Estados Unidos, soube aproveitar as redes sociais para criar bolhas em relação a esses discursos de ódio e, a partir dessas bolhas, capturar ou tentar capturar a vontade do eleitor. Isso foi feito de forma científica. Naquele momento, lá atrás, e todos se recordam que as redes sociais, elas iniciaram como uma grande voz da democracia. As primaveras árabes, a Primavera Árabe, onde países que não tinham direito de reunião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, as redes sociais ainda, de uma maneira insólita, elas que reuniam as pessoas. Esses grupos perceberam o grande poder de reunião das redes sociais e passaram a atuar para o direcionamento de notícias, algoritmos, desinformação, a partir do que a pessoa quer ouvir e acelerando, eventualmente, aqueles traumas, aqueles ódios que a pessoa tem. Isso foi aproveitado tanto do ponto de vista econômico, primeiro do ponto de vista econômico. Quantas pessoas aqui, hoje o professor Paulo Gonet até disse que tinha grampeado, o telefone de todo mundo na palestra dele. Quantas pessoas já não disseram assim, eu estava conversando no meu celular, eu falei que ia comprar um carro vermelho. Nunca mais parei de receber e-mail de carro vermelho. Estão me grampeando. Não estão te grampeando. Você consultou. Se você consultar uma vez na vida que você quer comprar um carro vermelho,
Google guarda aquela informação, as empresas que pagam direcionam o algoritmo para aquilo. As redes sociais têm mais informações de cada um de nós que a pessoa que mais te conhece na vida. E tudo de graça, porque nós fornecemos essas informações, eles trabalham essas informações, direcionam os algoritmos a partir da consulta, para capturar a sua vontade. Ah, mas como capturar a minha vontade? Eu sou livre. Você faz uma consulta, as 50 primeiras coisas que vêm é o que eles querem que você veja. Você não vai seguir nisso. Você, naquelas primeiras que vêm, por que uma vem antes da outra? Qual é a regra dessa ordem? É isso que se exige, e hoje mundialmente, e a União Europeia, ano passado, aprovou 2 importantes leis, que as redes sociais fixem. A transparência nas regras algorítmicas. Por que quando eu procuro o nome do ministro Salomão, por que vem primeiro essas notícias? Se determinado buscador é contra ele, por que vem essas criticando? Por que não vem nenhum elogio? Qual é a regra? Quais são os critérios? A mesma coisa que os grandes grupos econômicos, inicialmente, que são os grandes grupos norte-americanos, fizeram para capturar a vontade do consumidor, num determinado momento disseram, olha, se nós podemos ter o poder econômico, por que nós não vamos ter o poder político? E aí começaram a classificar os grupos. Esse grupo é mais conservador, esse grupo consulta mais questão do aborto, por exemplo. Esse sobre armas, consultas legítimas. Só que a partir dessas consultas, começaram a bombardear as pessoas com informações que lhes interessavam. Uma série de iniciais, informações verdadeiras, e a partir daí a desinformação. Ou seja, aquela pessoa é contra o aborto, por exemplo. Uma série de informações e, de repente, começa a acusar o seu grupo político adversário de abortista. E desvirtua a informação. É assim que atuam esses grupos. É assim que esse novo populismo digital extremista atua. Com a conivência total das redes sociais. Se no Brasil, as Big Techs, não que eu concorde, porque já sabia que eram coniventes, mas se no Brasil, as Big Techs podem dizer que antes do dia 8 de janeiro não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois do dia 8 é impossível elas afirmarem isso. Por isso que é necessária uma regulamentação imediata. Uma regulamentação... Uma regulamentação minimalista. Ninguém quer dizer, e essa é outra desinformação, essa é outra fake news que esses grupos colocam para evitar uma regulação, ninguém quer dizer o que eles podem ou não colocar. Ninguém quer definir o que é notícia verdadeira, o que é fake news, stricto sensu. O que se pretende é transparência nos critérios. Transparência nos critérios algorítmicos. E o que se pretende é que conceitos objetivos não possam ser veiculados. Eu fiz inúmeras reuniões com as Big Techs e numa delas eu perguntei, pornografia infantil, pedofilia e direitos autorais, que eles morrem de medo, porque aí indenizações milionárias, principalmente dos Estados Unidos. Vocês retiram do ar como? Eles disseram, principalmente
é o índice maior, pedofilia e pornografia infantil. 93% dos vídeos e notícias sobre isso, eles retiram antes de ter um like. Entrou a inteligência artificial, que pode ser utilizada para o bem, retira, porque eles têm todos os parâmetros. Os outros 7%, o que eles fazem? Aí, na dúvida se aquilo é uma pesquisa científica, um debate, eles remetem e em 2 horas uma comissão de pessoas analisa para retirar ou não. 93%. Eu perguntei, e não é possível fazer isso com mensagens nazistas, racistas, misóginas e contra a democracia? Eles falam, desde que se fixe no algoritmo os critérios objetivos. Olha, nazismo, todo mundo sabe o que é, até o nazista sabe. Fascismo também, racismo. Atos antidemocráticos, só colocar as previsões legais do que caracteriza. Eu falei, então por que vocês não fazem? E várias delas disseram, se todo mundo fizer, nós fazemos. Se não, não. Por quê? Questão econômica. Só tem 2 coisas que dá dinheiro nas redes sociais. Ódio e o que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, coisa pesada. E aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. Todo mundo aqui já viu, finge que não, mas já viu. Aquele leão, a leoa que cuidou da pata que nasceu. Você olha, fala, Eles disseram, só isso dá dinheiro. Só isso dá like. É o ódio, é o discurso machista, o discurso de rompimento, é o discurso nazista. E é a coisinha bonitinha. O meio termo, discussões, eles mesmos dizem, isso não é para rede social. Eles aceitaram ser instrumentalizados. Se é possível, por que não fazer? E é isso que se pretende na regulamentação ao Congresso Nacional. Nosso deputado Brito, aqui presente, cumprimento também, já várias vezes, durante a minha presidência no TSE, esteve presente nessas conversas. É isso que se pretende, é isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez nas eleições de 2022, é isso que agora nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral está previsto. E se é possível tecnologicamente fazer, por que não fazer? Nós não teremos sossego nas eleições, em nenhuma eleição no mundo todo, se nós continuarmos a permitir que as redes sociais, que as big techs sejam terra sem lei, que elas não tenham responsabilidade, que elas ganhem, monetizem em cima dessas notícias, sem nenhuma responsabilidade. E aí uma outra regra que até na época da discussão da comissão presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, sobre o Código Civil, eu sugeri, vejam, eu particularmente colocaria um artigo só. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. E a justiça aplicaria isso. Nós teríamos resolvido o problema. Como não é muito técnico essa redação, o que nós deveríamos colocar? Quando você é responsável no mundo real, você deve ser responsável no mundo virtual. As big techs, elas dizem o seguinte, nós somos só meros depositários de informação. Não tenho culpa se alguém coloca uma informação nazista, se tem alguma informação fascista. Se você tem um depósito na vida real e você aluga para alguém, você alugou, fez o contrato de locação e a pessoa passa lá a traficar drogas. O tráfico ainda é crime, viu? Não se preocupem. Se passa a traficar drogas, faz um laboratório de cocaína.
Se você não sabe, você não pode ser responsabilizado. Você descobre no mês seguinte você monetiza. Você faz um aditamento ao contrato e pede mais 10%. Você passa a ser responsável. Se você está monetizando o discurso de ódio, se você está direcionando os algoritmos para que esses discursos, essas mensagens cheguem mais rapidamente, para que o proveito econômico da sua empresa seja maior, você é responsável. Basta aplicar a regra normal de responsabilidade civil. Porque senão nós vamos ter a deturpação da vontade do eleitor. Do ponto de vista eleitoral, essa instrumentalização, e o ministro Mauro Campbell bem sabe, atuamos juntos no TSE, assim como o ministro Salomão, do ponto de vista eleitoral, essa instrumentalização das redes sociais desvirtua, porque a partir do momento que as redes sociais, as Big Techs, têm todas as informações das pessoas, direcionam notícias fraudulentas, capturando a vontade do eleitor. É muito mais eficaz do que o horário eleitoral. Nós todos sabemos que, tirando uma ou outra pessoa, geralmente parente do candidato, ninguém assiste o horário eleitoral. Tanto que a legislação mudou para aqueles spoilers. No meio de alguma coisa aparece, aí você não consegue fugir. Mas, na rede social, não. A pessoa busca uma informação, ela vem bombardeada. Isso é criminoso. Isso é atentatório contra a democracia. Nós, no Tribunal Superior Eleitoral, encerramos uma fase, só para vocês verificarem como isso é perigoso. Os algoritmos desvirtuando a vontade do eleitor. Nós encerramos a fase do chamado, eu chamei assim, no acórdão, do estelionato eleitoral informativo. Você ia no Google e colocava lá, você quer votar no candidato X. No que você busca o X, o candidato Y, que era contra ele, tinha pago oficialmente, declarado para a Justiça Eleitoral, pago para o Google, e aparecia isso. Você não quer conhecer o candidato Y antes do X? E colocava 50 notícias desse candidato. Aí você queria voltar para o seu. Não, mas conheça também outras coisas que o candidato Y fez. A pessoa desistia. Isso é um estelionato. Era feito às claras. Imaginem o que é feito às escuras. Então, há necessidade para que nós, e é exatamente esse o tema, o futuro da democracia, para que nós possamos garantir uma estabilidade maior. Hoje, o maior perigo à democracia e ao Estado de Direito é a instrumentalização das redes sociais por esses competentíssimos grupos extremistas. Esse novo populismo digital extremista, a que todos nós da área jurídica não demos bola há 10, 15 anos atrás, essa é a verdade. O mundo democrático achou que isso não fosse dar em nada. Foram extremamente competentes, é muito dinheiro envolvido, é muito poder envolvido, é muita manipulação envolvida. E isso afeta o que há de mais sagrado na democracia, que é a vontade livre do eleitor. O eleitor deve ser bombardeado de informações verdadeiras. O eleitor tem direito ao livre mercado de ideias verdadeiras, não manipuladas, não fraudulentas. Porque ao mesmo tempo que esse populismo extremista, via algoritmos, dirige notícias fraudulentas, desinformação, ao grupo de eleitores, também suprime outras notícias. Por isso, e essa eu já vou para o encerramento,
Por isso que os dois ataques principais desses grupos extremistas foram quais? Primeiro, a imprensa tradicional, e depois ao judiciário. A imprensa tradicional, e aqui eu fecho aquela ideia de que o desafio é diferente, porque hoje nós temos jurisdição constitucional e temos esse novo instrumento. Você precisou, primeiro, desacreditar a imprensa tradicional, bombardear a imprensa tradicional, para colocar no mesmo pé de igualdade um influencer que ninguém nunca ouviu na vida e que fala desde o empate trágico do Corinthians com o Cuiabá até a guerra da Ucrânia, ele entende de tudo. Coloca lá especialista, só que tem 30 milhões de seguidores. Igualou a opinião dessa pessoa? Igualou não. A opinião dessa pessoa chega a 10 vezes mais do que todos os telejornais juntos. Só que a mídia tradicional, com todos os erros e acertos que todos temos, a mídia tradicional tem responsabilidade. As redes sociais hoje são irresponsáveis. Por isso que o primeiro ataque foi em relação à mídia tradicional. E o segundo ataque foi em relação a quem? A quem competia a garantir a informação correta, a quem competia, garantir os direitos fundamentais contra racismo, nazismo, misoginia. Então se passou a desacreditar o poder judiciário. Polônia, Hungria, sempre igual. O manual do ditador populista é sempre igual. Começa igual e, graças a Deus, tirando um ou outro país, sempre termina igual também, não dando certo. Tentaram agora novamente na Bolívia. Mas há um manual. Vamos desacreditar quem pode ser um obstáculo desde a Segunda Guerra aos governos tirânicos, o judiciário. E há 3 formas de fazê-lo. A cooptação, como em vários países isso ocorreu. Você traz para o seu grupo também o judiciário, principalmente as Cortes Supremas. É uma verdadeira aqui oligarquia. A complementação. Se você não consegue cooptar, vamos complementar. Vamos mudar a composição. Vamos aumentar o número. Qualquer semelhança é mera coincidência. O AI-2 fez isso, de 11 para 16. Há poucos anos atrás, no Brasil, se discutia aumentar de novo para 16 os ministros supremos, ou pode diminuir também, como a Polônia fez. Diminui 5 anos a aposentadoria compulsória e vale retroativamente. Tiraram à força 5 juízes do Tribunal Constitucional da Polônia, inclusive o seu presidente. Se não consegue cooptar, se não consegue complementar, porque aí precisa, geralmente, para dar esse golpe, do apoio do Congresso, do Parlamento, vamos ao terceiro método, confrontar, que foi o que ocorreu no Brasil. Confronto aberto, direto, utilizando as redes sociais para desacreditar, para ofender, para ameaçar, não só o judiciário enquanto instituição, mas os juízes enquanto pessoas e as famílias dos juízes, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Só que o que não contavam, isso em outros locais do mundo também, é que o Poder Judiciário brasileiro é independente. O Poder Judiciário brasileiro é corajoso. O Poder Judiciário brasileiro, sob a chefia do Supremo Institucional, do Supremo Tribunal Federal, dentro de todas as regras constitucionais, sobre reagir às agressões, sobre aplicar a legislação, sobre fazer valer a Constituição, garantiu
as eleições, garantiu a transição, garantiu a posse e vai garantir a responsabilização de todos os culpados pelo dia 8 de janeiro. Muito obrigado. Belíssima exposição, ministro Alexandre, conhecimento de causa, experiência, vivenciou aquilo. Eu devo te dizer que eu recebi mensagens da direção pedindo que eu controlasse o tempo. Eu pensei bem, falei, Laura, Francisco, eu não vou me meter nisso. Porque ele tem o inquérito lá, né? Aliás, aproveitando, dentro da brincadeira, tem que dizer que é brincadeira, né? Senão... Como que faz para, quando consultar o meu nome, vir só a parte dos elogios? Como é que a gente faz isso? Tem que mudar muito. Mas foi uma belíssima exposição, com conhecimento de causa, com densidade. E na sequência agora, essa é a beleza do evento, do fórum, porque hoje de manhã nós tivemos, ministro Alexandre, 3 dos maiores especialistas constitucionalistas abordando a questão da jurisdição constitucional nesses novos tempos. Nós tivemos o professor Didier Green, nós tivemos o professor Balaguer, da Espanha, nós tivemos o ministro Gilmar Mendes, cada um com uma visão complementar e muito interessante sobre essa questão da transição da fase analógica para a fase digital, transição do mundo e transição também dos direitos, né, dos direitos fundamentais. Então, foi uma visão muito interessante e agora, aqui nesse painel, também vamos ter uma visão bastante interessante, porque além da parte jurídica e de quem vivenciou o problema do processo democrático, da construção da democracia representativa num período difícil como foi o Brasil, nós vamos ter agora o professor Ricardo Marcha. Ele é um sociólogo, historiador, ele pesquisa, faz muita pesquisa sobre esse extremismo de direita que vem se intensificando no mundo inteiro, em especial em países da Europa, e é uma visão multidisciplinar, porque nós, como eu disse, é um fórum onde nós estamos ampliando os debates. Tivemos aqui uma mesa anterior a essa, só tratando da parte da economia dentro dessa visão, e agora complementando os debates nesse painel, essa visão rica, sociológica, que vai nos apresentar o professor Ricardo. Bom, muito obrigado a todos pela vossa presença aqui neste fórum. Obrigado aos meus colegas de painel. Eu tentarei de ser rápido e, portanto, peço já ao moderador para ser intolerante com os 15 minutos comigo e para mandar-me parar imediatamente quando ultrapasso este espaço. Terei que dar a ordem para passar os slides, porque a tecnologia não chegou até eu ter um comando para passar os slides. Pode passar já ao segundo slide. Eu vou apresentar alguns dados sobre os partidos populistas de direita radical na Europa em ocasião das eleições europeias da última década. Por quê? Porque há uma narrativa constante, principalmente nos meios de comunicação mainstream, mas também em muitos analistas políticos, sobre a onda extremista que periodicamente vai a invadir a Europa, vai a dar cabo da Europa. Eu aqui escolhi só 3 títulos da CNN, ma poderia ter escolhido qualquer outro meio de comunicação mainstream. A narrativa é sempre a mesma. Na véspera das eleições
eleições, os alertas para a tragédia que se vai abater em cima da Europa e a seguir às eleições um suspiro de alívio, porque graças a Deus podemos tornar a viver na normalidade da democracia liberal. Esta é a narrativa que todos nós vemos nos meios de comunicação. Eu vou apresentar aqui alguns dados que problematizam essa narrativa constante, pelo menos da última década, para não falar das últimas décadas. Peço o próximo slide. Aquilo que nós sabemos é que na primeira década, primeiros 15 anos do século XXI, os partidos de direita radical triplicaram a média de voto deles, em média europeia. Isso não quer dizer que aconteceu em todos os países. Nos países europeus as dinâmicas foram diferentes, mas na média europeia esses países triplicaram a média de votos. A coisa interessante é que esta triplicação de média de voto é devida aos partidos da chamada nova direita radical e não aos partidos da chamada velha direita radical. O que quer dizer isso? Que os partidos que conseguem captar o interesse do eleitorado europeu são os partidos que não se reconhecem nem nas metodologias, nem nas ideologias dos autoritarismos da primeira metade do século XX, portanto, do salazarismo, do franquismo, do fascismo, do nacionalsocialismo. Estes partidos, é a linha mais baixa, permanecem marginais e marginalizados em todos os momentos eleitorais, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Pelo contrário, são os partidos da nova direita radical, ou aqueles que conseguiram atualizar a sua identidade, ou até aqueles que surgiram exatamente como partidos antifascistas. Eu penso a líder político como Geert Wilders, por exemplo, que não tem nenhum problema a definir-se antifascista e até teve problemas judiciais por ter comparado o Alcorão ao Mein Kampf, dizendo se há um perigo fascista na Europa hoje em dia é o perigo islâmico. É o mesmo discurso que tem a Marine Le Pen com o perigo do fascismo verde, ou seja, do fascismo islâmico, do perigo do autoritarismo que se abate na Europa. Estes partidos da nova direita radical são os partidos que conseguem 15, 20, 25, até 30% dos votos. Os partidos, pelo contrário, saudosistas do passado, permanecem entre 0, 4, 5% e não vão para além disso. Peço o próximo slide. Esses partidos da nova direita radical permitiram que, desde as primeiras eleições europeias de 1979, o número de partidos que acedeu ao Parlamento aumentou exponencialmente. Nas últimas eleições, não essa de 2024, mas aquelas de 2019, tivemos mais de 20 partidos classificados como partidos populistas de direita radical que acederam ao Parlamento Europeu. Um aumento brutal ao longo das décadas, se nós compararmos com um ou dois partidos que entraram no Parlamento Europeu nas primeiras eleições de 1979 e que, por acaso, faziam parte exatamente daquela velha direita radical, em particular os italianos neofascistas do movimento social italiano. Foram os novos partidos da direita radical que começaram, aliás, com a Frente Nacional Francesa em meados dos anos 80, que impulsionaram este crescimento e multiplicação de partidos que conseguem aceder ao Parlamento. Próximo slide. Eu pus aqui os 3 parlamentos europeus nas eleições de 2014, 2019 e 2024. Em cinzento estão todos os grupos parlamentares, desde o Partido Popular Europeu até a esquerda radical. Aqueles colorados é que representam os grupos que reuniram os deputados da nova direita radical. Como podem ver, há um crescimento sustentado, uma consolidação sustentada, não há uma vaga impressionante de radicalismo de direita que ocupou o Parlamento Europeu. Portanto, não há esta onda de que os mídias constantemente falam, há sim um crescimento consolidado e bastante constante que está a ocupar os parlamentos europeus. Passamos ao próximo slide. Este crescimento fez com que o número de deputados, de eurodeputados no Parlamento Europeu ocupou uma percentagem crescente de assentos parlamentares no Parlamento Europeu. Se em 2014 representava apenas o 15% de deputados do Parlamento Europeu,
pouco mais do 20% se nós unimos também os partidos do grupo de Nigel Farage, portanto, os partidos britânicos que levaram depois a saída do Reino Unido da União Europeia. Já em 2024, estes partidos ocupam, neste momento, 20% do Parlamento Europeu. E até quase um quarto dos assentos parlamentares do Parlamento Europeu, se juntamos aos dois grupos, Identidade e Democracia e os conservadores e reformistas europeus, também dois partidos importantes como os alemães da Alternative für Deutschland e os húngaros do Fidesz, que neste momento estão num grupo à parte. Mais interessante é ver como estas percentagens de deputados de direita radical, se juntamos a eles o Partido Popular Europeu, começa a aproximar-se da maioria absoluta quase de deputados no Parlamento Europeu. Era esperado, era uma das hipóteses nesta campanha eleitoral que a direita, o centro-direita e direita radical chegasse à maioria absoluta dos votos, parou no 47%, 49%, mas isso tem consequência depois no funcionamento do Parlamento Europeu. Mais interessante é ver o papel destes eurodeputados e destes partidos a nível nacional. Peço o próximo slide. Não estamos já a falar de uma multiplicação de partidos de franja, de partidos marginais que, apesar de tudo, conseguem aceder ao Parlamento, mas de partidos que se tornaram protagonistas de primeiro plano das cenas políticas nacionais. Nas eleições europeias de 2024, estes partidos foram o primeiro partido mais votado na Itália, na França, na Áustria, na Bélgica, na Hungria. Foram o segundo partido na Alemanha, Holanda, Polônia, Bélgica, Romania, Eslovênia, Letônia. E terceiro partido na Península Ibérica, Espanha e Portugal, Eslováquia, Croácia e Lituânia. Ou seja, não estamos a falar de atores de menor importância. Estamos a falar de atores que se consolidaram como atores principais, como atores indispensáveis até para formar os governos nacionais. Aquilo que acontecerá em França, aquilo que já está a acontecer na Itália, aquilo que acontecerá na Áustria, aquilo que está a acontecer na Holanda, por exemplo. E, portanto, mudou muito o cenário político dos países europeus. Todavia, a nível europeu, se nós pensamos a estes partidos como um bloco único organizado dentro do Parlamento Europeu, estamos enganados. Peço aqui o próximo slide. Se nós procuramos um único partido que reúne, o Partido Europeu, que reúne todos estes partidos no Parlamento Europeu, nos encontramos. Ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos, muitos foram os grupos europeus que reuniram estes partidos. No começo do século XXI foi principalmente o partido UKIP que conseguiu congregar a sua volta outros colegas para constituir um grupo europeu. Só mais tardiamente, ou seja, na última década, é que conseguiram formar-se 2 grupos que são os atuais protagonistas no Parlamento Europeu, em particular os European Conservatives and the Reformists e o grupo Identity and Democracy. Os conservadores e reformistas europeus, fundado em 2009 pelos Tories britânicos, pelos conservadores britânicos, mas que com a saída do Reino Unido da União Europeia viraram à direita com o protagonismo primeiro dos polacos do PiS e, neste momento, dos italianos de Fratelli d'Italia. E Identidade e Democracia com o papel importantíssimo dos franceses do Rassemblement National e dos italianos da Lega Nord. Qual é a vantagem destes partidos procurar reunir-se em um grupo único? Peço o próximo slide. Em primeiro lugar, para formar um grupo único são precisos... desculpem. Primeiro, quais são as coisas que juntam todos estes partidos e quais aquelas que os diferenciam? Bom, em comum tem pontos importantes. Em primeiro lugar, uma ideia soberanista da Europa contra o projeto federalista. Todos eles, principalmente do grupo ICR e grupo ID, começaram a ter um certo pragmatismo, principalmente após o Brexit. Viram que a saída da União Europeia não paga do ponto de vista eleitoral, mas não só também do ponto de vista econômico dos respectivos países. Tem ponto em comum sobre a imigração, a oposição ao Pacto das Migrações e de Asilo Europeu. A agenda progressista, principalmente nas matérias dos movimentos LGBT e da chamada, como eles chamam, ideologia de gênero. E, finalmente, uma oposição comum
as políticas de transição ecológica. Não que sejam contra a ecologia, mas são contra aquilo que ele chama de extremismo do Green Deal. Todavia, há muitas coisas também que o diferenciam, em particular a questão atlantista e a aliança atlântica com os Estados Unidos e o peso que os Estados Unidos têm dentro da NATO. Também o tema do alargamento europeu. Há muitos partidos radicais de direita que não estão favoráveis ao alargamento europeu a leste, e outros partidos concordam com isso. O reformismo europeu. Há partidos que querem mudar a Europa por dentro e outros partidos que querem mesmo desarticular algumas instituições porque não são democraticamente eleitas, como por exemplo a Comissão Europeia. E, finalmente, os conservadores são mais favoráveis a uma colaboração com os populares europeus e os mais radicais de identidade e democracia têm uma atitude antissistema contra esta colaboração. Passo ao próximo slide. Esses partidos, de facto, teriam vantagem em reunir-se em um único grupo. Por quê? Porque tem vantagens materiais e imateriais. Em termos de vantagens materiais, tem um aumento exponencial de financiamento. Um grupo mínimo constituído por 25 deputados de 7 países europeus, hoje em dia, reúne pelo menos entre 1 a 2 milhões de euros só para gastos de política que o grupo precisa de fazer. Depois tem vantagem de institucionalização. Fazendo parte de um grupo europeu é possível ter cargos institucionais dentro da União Europeia, como presidência de comissões ou vice-presidências do Parlamento. Uma coisa que neste momento o ECR tem, é muito institucionalizado, e a Identidade e Democracia ainda não. E depois, claramente, vantagens imateriais. Um partido de direita radical que seja particularmente hostilizado a nível nacional, aderendo a um grupo europeu, ganha em termos de respeitabilidade, de imagem e até de relevância. Próximo slide. Há, todavia, grandes dificuldades nesses partidos se juntarem, e isto explica por que não se constituiu nunca um grupo único e possivelmente nunca será constituir um grupo único na Europa. Em primeiro lugar, a ideia do extremismo. Apesar de tudo, apesar de ser todos radicais, há quem é mais radical do que outro, ou pelo menos é a perspectiva que alguns têm dos respectivos colegas. O Nigel Farage, do UKIP, por exemplo, nunca quis colaborar com os franceses do Rassemblement National porque os considerava demasiado extremista, e os próprios franceses do Rassemblement National, por exemplo, acabaram agora de expulsar do grupo Identidade e Democracia Alternative für Deutschland por posições consideradas demasiado extremistas, e nem sequer nunca tiveram nenhum gênero de colaboração com partidos como o Jobbik húngaro ou como a Aurora Dourada grega, exatamente porque os considerava inaproximáveis devido ao seu extremismo. E poi há diferenças ideológicas, há partidos que têm uma visão econômica mais neoliberal e outros que têm uma visão mais estatalista e, portanto, não se dão bem na colaboração. E, finalmente, muito relevante nesses anos, diferença de política internacional. Em particular, neste momento, há uma fratura na Europa entre partidos pró-apoio à Ucrânia, como os polacos, os italianos de Fratelli d'Italia, contra os partidos mais frios nesta questão da guerra russo-ucraniana, como os italianos da Lega, os franceses do Rassemblement National, os alemães e os húngaros. Outro gênero de dificuldade, passo ao próximo slide, são as rivalidades entre estes partidos, tanto rivalidades internacionais como nacionais. Em várias ocasiões, grupos de direita radical não se formaram exatamente por diferendos nacionalistas entre diferentes partidos. Neste momento, por exemplo, a entrada dos rumenos no grupo dos conservadores vedou a entrada também dos húngaros, porque há problemas de minorias húngaras em territórios rumenos que cria problemas entre os dois países europeus. Mas já em 2007, por exemplo, problemas de nacionalismo ligados aos fluxos migratórios rumenos na Itália rompeu o grupo da tradição e soberania, exatamente por um diferente entre italianos e rumeno, e um dos primeiros grupos, ainda no final dos anos 80, nunca chegou a formar-se devido ao facto que os alemães republicaner, do Partido Republicaner, tinham problemas nacionalistas contra os italianos devido a territórios fronteiriços do Alto Adige. Portanto, é uma
constante estes diferendos nacionalistas que impedem a colaboração entre partidos de direita radical. E depois há rivalidades nacionais. Neste momento, por exemplo, temos dois grandes líderes de direita radical na Itália, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, que dificilmente vão convergir no mesmo grupo, e o mesmo acontece em França com as rivalidades entre Marine Le Pen e o Henrique Zemmour. E também questões de relevância. Um líder como Orbán, apesar de tudo, é um primeiro-ministro e, portanto, dificilmente iria entrar in un gruppo come Identità e Democrazia che non tem nenhum gênero de institucionalização e de importância a nível europeu. Para concluir, passo ao último slide, neste momento nós temos muitos partidos de direita radical dentro do Parlamento Europeu, mas não temos a perspectiva de um grupo único de partidos de direita radical. Temos dois players clássicos, os conservadores e reformistas europeus, temos Identidade e Democracia, os dois consolidados que estão aí no Parlamento, mas temos dois batedores livres, os húngaros do Fidesz e os alemães de Alternative für Deutschland, que estão a tentar de constituir outros grupos alternativos, graças ao facto que entraram no Parlamento Europeu, nestas eleições de 2024, quase 2 dezenas de deputados de outros partidos de direita radical, muito mais radicais, principalmente na questão pró-russa e anti-ucraniana, e que possivelmente não poderão aderir nem ao ICR nem ao ID, e, portanto, permite, em termos de número, a constituição de um terceiro ou até de 4 grupos dos chamados partidos soberanistas. Portanto, esta é a perspectiva que nós temos. Uma realidade em crescimento, em consolidação, sem dúvida, mas não é aquela onda avassaladora de que os meios de comunicação costumam falar, e principalmente aquele regresso aos anos 90 de que se costuma falar. Muito obrigado. Parabéns, professor Ricardo. Também uma excelente exposição com o viés sociológico, de cientista político, de história também. Os 15 minutos portugueses, porque nós temos 15 minutos brasileiros e 15 minutos portugueses. Seguimos à risca os 15 minutos portugueses. E agora vamos ouvir o professor Vitalino Canas. O professor Vitalino é também autor de inúmeros estudos envolvendo esse tema, com a visão mais do ponto de vista jurídico também, porém, sendo ele presidente do FIB, desse Fórum de Integração Brasil-Europa, também ele tem uma amplitude de conceitos, conhece bem a realidade brasileira, já esteve conosco algumas vezes, e vai poder também agora, nesse fecho, fazer essa comparação. Eu já passo de imediato a palavra ao professor Vitalino Canas. Boa tarde. Peço ao ministro Luís Filipe Salomão que me permita fazer uma saudação muito breve, tendo em conta não apenas a extensão das individualidades presentes, seria seguramente sempre um conjunto de saudações injusta, porque deixaria muita gente de fora, e, portanto, iria apenas saudar a mesa, o ministro Luís Filipe Salomão, nosso parceiro habitual nestes encontros, também os companheiros de painel, Alexandre Moraes e Ricardo Marchi, e permitam-me, naturalmente, destacar, não posso deixar de o fazer, os dois principais artífices destes nossos encontros, que vão crescendo e vão continuar a crescer, Carlos Blanco Moraes e Gilmar Mendes. É habitual, quando se realizam eleições, que os chefes de Estado, os chefes de Governo, se felicitem mutuamente. Quando alguém ganha eleições num outro país, normalmente os líderes dos países amigos fazem uma saudação. E há poucas semanas, ou há poucos meses,
Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, um órgão da União Europeia, dirigiu a saudação tradicional ao presidente russo, Vladimir Putin, felicitando-o pela esmagadora vitória e brilhante vitória. O que esta saudação teve de especial é que foi feita antes das eleições, porque já se sabia aquilo que se iria passar nessas mesmas eleições. Não é dessas que eu irei aqui falar, das eleições que nós já sabemos à partida o que vão dar. Eu vou falar aqui das eleições que causaram e continuam a causar dúvidas e incertezas em relação ao futuro da democracia, particularmente da democracia representativa. No final do ano passado, muitos politólogos, muitos analistas, muitos democratas coçaram a cabeça quando começaram a ver o conjunto de eleições que iriam ser realizadas este ano. Aliás, logo no final do ano passado, houve algumas eleições que marcaram um pouco o ritmo de indefinição. Eleições na Holanda, que deram vitória ao Sr. Wilders, o partido de ultradireita holandês. Pela primeira vez na Holanda, uma vitória com este cariz. Houve as eleições na Argentina, que todos os que estão na sala conhecem melhor do que os portugueses, com a surpresa da vitória do Sr. Milei, surpresa, enfim, meia surpresa da vitória do Sr. Milei, e que davam uma indicação de uma certa trajetória que os resultados eleitorais poderiam vir a seguir noutros casos, mas em contrapartida, mostrando que não se tratava de sentido único, também houve eleições num outro país importante da Europa e da União Europeia, a Polónia, que, pelo contrário, mostraram um sentido diverso do iliberalismo, porque embora o partido de governo, de então do governo, que aliás apareceu aqui nos slides do professor Marchi, embora o partido do governo, o PIS, tenha vencido as eleições, tenha tido mais votos, tenha tido mais percentagem, o que é certo é que se formou uma coligação contra esse partido, conseguiu formar governo e, portanto, hoje a Polónia tem um governo, que eu diria moderado, centro-direita, moderada. Mas essas eleições já marcavam algum caminho de incerteza e de dúvida. E sabia-se que iria haver eleições ao longo do ano em muitos países e organizações importantes. Nos Estados Unidos da América, no final do ano, parece que ontem o debate correu muito mal ao Sr. Biden. Também na Índia, dita a maior democracia do mundo, na União Europeia, tivemos aqui agora a apresentação, mas também na África do Sul, na Coreia do Sul, em Taiwan, no Reino Unido. Não sabíamos que iria haver eleições em França, mas também vai haver eleições em França daqui a 2 dias, que também irão contar para uma primeira análise. O que eu vou fazer aqui, nos minutos que me restam, é fazer uma espécie de midterm review. Vou viajar convosco e ver o que é que se passou nestas eleições e quais é que são as tendências, os indicadores que delas podemos retirar. Não vou ver uma a uma, tinha aqui isso preparado, mas isso levaria naturalmente muito tempo e, portanto, vou tentar, pegando nas eleições que se realizaram nestes países, já falei em alguns, mas que se realizaram também em Taiwan, El Salvador, Portugal, Coreia do Sul, na União Europeia, já falámos, Bélgica, África do Sul, México, e também as tendências que já sabemos que vão ocorrer em França e no Reino Unido. Vou pegar nisto e vou procurar tirar algumas tendências para ver se aquilo que está ali e que nos interroga, o futuro da democracia representativa, qual é? O que é que estas eleições nos dizem em relação a isso? Tendo em conta todo o cenário, todo o panorama que já foi aqui brilhantemente traçado pelo Ministro Alexandre Moraes, que é um panorama que tem particular incidência no Brasil, mas que preocupa todas as democracias, designadamente as democracias europeias. Tendo isso em conta e outros fatores, o que é que nós poderemos tirar das eleições que já se realizaram? Primeira conclusão: os piores vaticínios não se verificaram.
a começar logo na União Europeia, nas eleições para o Parlamento Europeu, como já aqui foi referido. Havia a ideia de que poderia haver um crescimento acentuado, significativo, da parte de partidos que, em relação à União Europeia, professam uma ideologia anti-Europa, eurocética, como queiram chamar, e que esse crescimento pudesse pôr em causa o aprofundamento da construção europeia. Sabemos que isso não se verificou, ou pelo menos não se verificou com a incidência com que se poderia ter verificado. Não obstante, ter havido, dentro dessas eleições europeias, designadamente na Alemanha e em França, e noutros países também, mas destaco estes dois pela importância que têm na União Europeia, ter havido, dentro dessas eleições europeias, resultados muito preocupantes numa determinada perspectiva. Os resultados em França e os resultados na Alemanha dão um partido da senhora Marine Le Pen em primeiro lugar, levaram, aliás, à dissolução pelo presidente Macron do Parlamento francês, da Câmara Baixa do Parlamento francês, e o resultado da Alemanha, em que a AfD aparece em segundo lugar. Portanto, resultados preocupantes, não podemos esquecê-los. Mas no global não houve aquela hecatombe que alguns chegaram a imaginar. O que não obsta a que tenhamos preocupação até fora da Europa. Saliento aqui, por exemplo, um aspecto. As eleições da África do Sul produziram vários aspectos relativamente surpreendentes, já falarei dos principais, mas houve algo lateral, mas apesar de tudo significativo, que foi a circunstância de, pela primeira vez no Parlamento sul-africano, um partido de ultradireita ter obtido mandatos parlamentares, 9 mandatos parlamentares, para ser mais significativo. E houve outros aspectos que, diria, são preocupantes na perspectiva da democracia e da democracia representativa, porque também sabemos que a maior parte destes partidos da ultradireita ou da direita populista, extremista, populista digital extremista, para utilizar uma expressão já aqui hoje utilizada, sabemos que a maioria destes partidos são partidos que se não revêem na democracia representativa. Mas diria que os piores vaticínios, primeira conclusão, os piores vaticínios não se concretizaram. E até houve alguns sinais interessantes. Na Índia, por exemplo, onde todos os analistas eram unânimes em dizer que se estava numa trajetória de liberalismo, de autoritarismo, protagonizada pelo primeiro-ministro Modi, o que aconteceu na Índia foi que o primeiro-ministro Modi perdeu a maioria que tinha do Parlamento. É certo que continua a controlar o governo, continua a ser o líder incontestável desse mesmo governo, mas houve ali um fator de limitação resultante das eleições que até poderá ter surpreendido alguns e que, de alguma forma, contrariou o sentido eventualmente autoritário que estava a ser seguido. Há outros sinais inequívocos. Primeiro sinal inequívoco: fragmentação partidária. Aliás, no painel anterior falou-se aqui de outro tipo de fragmentação, mas eu acho que a ideia de fragmentação é uma das ideias força do desenvolvimento político, económico, social dos tempos atuais. Fragmentação partidária. Encontramos isso na Holanda, que, enfim, na Holanda talvez não seja surpreendente devido ao sistema eleitoral que existe e que sempre produziu muitos partidos, mas também na África do Sul, onde o ANC perdeu a maioria que teve ou que tem tido desde a transição democrática. O ANC sempre teve maioria no Parlamento e, em alguns casos, até maioria qualificada. Nunca necessitou de fazer qualquer tipo de coligação para governar ou para eleger o presidente. O presidente sul-africano é eleito pelo Parlamento sul-africano. Nunca necessitou disso. Fez aqui e ali algumas coligações ao nível regional, com o INCATA, com outros partidos, mas nunca necessitou disso para governar. Pois, pela primeira vez, devido à fragmentação partidária que também se começa a registrar na África do Sul, vai ter, ou já está a recorrer a uma coligação, já teve de recorrer a ela para a eleição do Presidente da República. Mas encontramos também essa fragmentação na Argentina,
em que a hegemonia dos dois principais blocos partidários foi quebrada pelo partido do presidente Milei. Encontramos na Índia há milhares, enfim, centenas, talvez mais de 1000 partidos ativos. Encontramos na África do Sul, como já referi, encontramos em Taiwan. Em Taiwan, aliás, era uma das eleições interessantes e com alguma complexidade associada, porque os dois partidos tradicionais de Taiwan, o Partido Democrático e o Kuomintang, são partidos que têm perspectivas diferentes da política externa em relação à China. Ou seja, desde logo, se é política externa ou é política interna. O Kuomintang entende que é política interna, o Partido Democrático entende que é política externa. Têm duas perspectivas diferentes no que diz respeito à relação com a China. Ora, havia aqui o perigo de o Partido Democrático, mantendo a presidência da República e mantendo a maioria no Parlamento, poder avançar no sentido de dar passos para a independência. As eleições de Taiwan deram, de facto, a vitória ao candidato do Partido Democrático, mas, curiosamente, no Parlamento, não tem maioria absoluta, mas quem tem mais deputados é o Kuomintang. Ou seja, conseguiu-se ali um equilíbrio e muita gente por esse mundo fora deve ter suspirado de alívio por causa disso. Também na Coreia do Sul, onde também existem normalmente dois partidos, também se nota alguma fragmentação, e em Portugal, onde, apesar dos dois partidos centrais manterem a sua força na ordem dos 60% a 70%, nas eleições europeias, os dois partidos centrais, PS e PSD, PSD dentro da Aliança Democrática, obtiveram na ordem dos 70% dos deputados que estavam à eleição. Portanto, os dois partidos centrais mantêm a sua força, mas à sua volta vão crescendo vários outros partidos que ganham importância. No sentido contrário da fragmentação, temos também as eleições do México, que, de alguma forma, trouxeram aí alguma estabilidade. O que é que isto significa? Significa que a fragmentação normalmente está associada à ingovernabilidade ou ao acréscimo de ingovernabilidade e, portanto, os indicadores de governabilidade por esse mundo fora também, os indicadores de ingovernabilidade, se quiserem, por esse mundo fora, também cresceram e isso também é preocupante do ponto de vista da democracia representativa. Porque a democracia representativa não consegue sobreviver bem se não responder e pode não responder se não conseguir gerar governos com estabilidade. Portanto, estas são as conclusões que eu tiro. Minha conclusão final, terminando aqui esta minha apresentação, minha conclusão final em relação à pergunta que está ali implícita: o futuro da democracia representativa. Eu diria que estas eleições, e porventura também as que se vão verificar em França daqui a 2 dias e no Reino Unido daqui a 4 ou 5, estas eleições não trouxeram uma ameaça tão significativa como no ano passado se pensava que poderiam trazer para a democracia representativa. Mas trouxeram sinais que nos devem manter alerta e vão nos manter preocupados. Contudo, conclusão final, estas eleições mostram que a solução da democracia representativa continua a ser a democracia representativa através de eleições. Muito obrigado. Professor Vitalino, também agradeço uma exposição claríssima sobre pontos importantes desse nosso painel que tratou de democracia, de representação, de eleições. Apenas 2 últimas observações, muito breves, muito rápidas. Nós temos lá no outro prédio, para quem desejar, um estande da FGV Justiça com várias pesquisas que nós realizamos na Fundação Getúlio Vargas sobre diversos temas, inclusive sobre moderação de conteúdo nas plataformas digitais. Está no QR Code, quem quiser consultar, fica mais fácil, lá no outro prédio, ali no hall daqueles auditórios menores. Em segundo lugar, desses debates também surgiu, principalmente diante dos alertas, das questões que nos deixam vigilantes, da coragem para enfrentar, que mencionou o ministro Alexandre,
um ponto que sobressai é a questão do modelo de negócio das plataformas. É um modelo de negócio que direciona para a polarização, que direciona para as bolhas, que direciona para os trollers, que direciona para o estado de coisas que existem hoje. Quando o ministro Alexandre estava à frente do TSE, nós tomamos lá, o ministro Barroso também estava, nós tomamos uma providência bem interessante, que foi desmonetizar os sites que obtinham dinheiro, né? Monetizavam os ataques às urnas eletrônicas, monetizavam as notícias falsas, e com isso também obtivemos uma parcela de sucesso bem interessante. A partir dali foram construídas jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, coibindo esse tipo de ação, foi construído jurisprudência que inseria os disparos em massa como também possíveis de abuso do poder econômico de informação para ensejar a cassação do mandato. Enfim, o TSE deu, no caso brasileiro, contribuições até hoje muito reconhecidas na defesa da democracia, não só agindo com a coragem que foi mencionada aqui, mas também cirurgicamente com várias precedentes que marcaram o período de ambos lá no Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre, mais particularmente, no período eleitoral, que, como foi dito aqui, eu não canso de dizer, ninguém teria a coragem de enfrentar o que o ministro Alexandre enfrentou. Vou dar por encerrado esse painel, agradecendo a permanência de todos, pedindo desculpa à direção pelo excesso, mas foi um painel muito rico e muito produtivo. Muito obrigado pela atenção de todos.